Relaxem-se. É uma companhia, diria que, com uma marca forte, sempre esteve próximo dos seus clientes, desenvolvendo soluções inovadoras e em função das necessidades dos clientes para cada uma das épocas em que explorou a atividade em Portugal. A Tranquilidade assinala este ano 150 anos. Como é que nasce a empresa? Com que foco? A Tranquilidade celebra realmente 150 anos. É uma companhia com início no Porto, Tranquilidade Portuense, companhia de seguros contra fogo. É uma companhia que na altura se preocupa essencialmente por segurar o principal risco que havia na altura, que era o seguro contra fogo. A companhia, marca Tranquilidade, deixa um grande legado a esta gestão. Desde a sua fundação, ainda no reinado de Dom Luís, em que, passado 2 anos da sua fundação, é feito um contrato de agência com um mediador na zona de Lamego. A companhia inicia assim a sua expansão territorial, essencialmente com acordos de agência com mediadores. Consegue fazer toda a expansão da zona norte do país. É muito interessante verificar que, ao longo da sua história e a passagem dos vários reinados, porque chega ao reinado de Dom Carlos em 1895 e é engraçado, é lançado o produto marítimo, que deixou de ser o fogo o principal risco e para ser os riscos das embarcações, e portanto a companhia esteve sempre atenta às necessidades de desenvolver soluções e já nessa altura, preocupada com clientes, lançou o seguro de marítimo. Mas a principal expansão ocorre já no momento da Primeira Guerra Mundial, onde um novo investidor, José Ribeiro Espírito Santo e Silva, que faz um acordo enquanto administrador e faz um acordo de agência que faz toda a expansão da companhia para o sul do país e, portanto, diria que há aí um grande marco de um investidor que consegue idealizar a expansão nacional de toda esta organização. Em 1945, com a industrialização e a necessidade de seguros de acidentes de trabalho, lança seguros de acidentes de trabalho, lança produtos automóvel e, portanto, é uma companhia, diria que, com uma marca forte, sempre esteve próximo dos seus clientes, desenvolvendo soluções inovadoras e em função das necessidades dos clientes para cada uma das épocas em que explorou a atividade em Portugal. E hoje, qual é que é a dimensão da Tranquilidade? A Tranquilidade tem cerca de 1.000 milhões de euros de faturação. É uma companhia que tem uma cota de mercado de 25% nos acidentes de trabalho, o tal produto lançado em 1945, essa experiência de anos. Temos, portanto, aí cota de mercado de 25%, no automóvel temos cerca de 23% de clientes. É uma companhia com segundo player do mercado em Portugal. A Tranquilidade, além da sua robustez nos acidentes de trabalho e da sua cota de 25% e de 23% do automóvel, é uma companhia que tem oferta para todo o segmento de clientes, desde os clientes corporativos, a pequenas e médias empresas, a SMEs e particulares. Diria que temos que aumentar as nossas cotas de mercado nos produtos estratégicos, seja no vida-risco, seja nos acidentes reais ou nos seguros de saúde, aproximando estes produtos à nossa cota de mercado natural, consequência da grande dimensão que temos nos acidentes de trabalho e no automóvel. No último ano também tivemos a chegada da pandemia. O que é que mudou no vosso negócio? Como é que se adaptaram a um mercado que tem estado ainda em transformação? A chegada da pandemia foi um grande desafio para conseguirmos manter o serviço aos clientes e manter o alto nível de satisfação a que os nossos clientes estavam habituados. E para isso foi necessário fazer uma transformação, colocar os nossos colaboradores a trabalhar através de casa, disponibilizando todos os meios, toda a tecnologia, todos os processos, para garantir que neste formato híbrido, em que as pessoas entre trabalhar nos nossos escritórios ou estarem em casa, conseguiam manter o serviço aos clientes. Portanto, diria que foi um grande desafio, mas foi um desafio que nós rapidamente conseguimos implementar e mantivemos níveis de crescimento significativos durante o ano passado, para além dos indicadores de satisfação de cliente terem continuado muito elevados. E esses serviços são serviços totalmente vocacionados para esse contacto com o cliente ou também são quase serviços de acompanhamento do percurso do cliente, de aquisição de dados e de data? Todos os serviços que nós lançamos para os nossos clientes
tinham como principal função responder no momento em que o cliente precisa de interagir connosco. E, portanto, se um cliente precisa de interagir connosco para participar num sinistro, o serviço que nós lançamos, quer seja através de um WhatsApp, quer seja através do portal institucional da companhia, é que para que um cliente em self-service possa participar facilmente um sinistro e que consiga rapidamente receber a sua indemnização, que é o propósito, no fundo, do consumidor. E, portanto, a nossa estratégia foi, no fundo, disponibilizar este tipo de serviços em que um cliente consegue, através de um WhatsApp, descarregando num simples número de telefone da companhia, interagir connosco para pedir uma segunda via de carta verde, para receber uma referência de multibanco, para participar num sinistro e, portanto, nos momentos da verdade, nos momentos em que os clientes verdadeiramente precisam da companhia, a tranquilidade está lá e responde com rapidez, com simplicidade e, portanto, isto é tudo um processo de inovação que não pode ficar no nome se não se materializar em experiência, diria, uau para os nossos consumidores.